Bom, eu falei para você que hoje você teria uma aula, então eu já estou aqui no quadro. Se você não comprou um caderno e uma caneta para fazer anotações, procura aí rapidinho um papel, uma caneta ou um lápis, porque eu tenho certeza que depois dessa aula aqui você nunca mais vai ter dúvidas sobre qual fundo imobiliário comprar. Você vai aprender a fazer uma ótima lista de fundos imobiliários. Atenção, essa é uma oportunidade única de aprender com uma pessoa que começou a investir 6 anos atrás e já alcançou a liberdade financeira, mesmo sendo assalariado. Vou fazer o seguinte, vou abrir a câmera aqui e já volto já para o quadro, fica aí. Fazendo um breve resumo, eu comecei a investir em 2018 em fundos imobiliários e mostrei para você na semana passada, nesse vídeo aqui, que depois de 78 meses consegui alcançar uma renda mensal de R$ 2.346 só dos meus fundos imobiliários. Se eu juntar os investimentos que acumulei durante esses 6 anos de fundos imobiliários e ações de empresas brasileiras e americanas, isso já me garante uma renda de R$ 7.000 mensal. R$ 7.000 por mês de renda passiva, construída em apenas 6 anos. Para você ver como é que isso é tão emblemático, esse mês eu fiz diferente. Ao invés de reinvestir, eu fui lá e saquei o dinheiro. O dinheiro é meu, vou lá sacar. E tá aqui, ó, R$ 7.000 que eu recebi, R$ 7.000 em notas de 100. É dinheiro pra caramba. E olha, não vem dizer para mim de que você não consegue começar um projeto como esse, porque esse projeto aqui foi feito com salário de assalariado. 6 anos atrás, tudo que eu tinha era R$ 500. Quando eu comecei a investir, tudo que eu tinha, todo o patrimônio que eu tinha era R$ 500. E todo esse patrimônio foi construído com salário igual ao seu. Para você ter uma ideia, no meu último emprego, que está na minha carteira de trabalho, agora aqui na minha gaveta, emprego onde eu comecei a poupar, meu salário era esse aqui no início, R$ 1.500. Até separei, ó, R$ 1.500. 1.500. E hoje eu recebo tudo isso aqui, ó, a mais, olha a diferença, ó, olha a diferença. Olha a diferença. Tudo isso aqui a mais, isso aqui eu recebo sem trabalhar, sem levar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar, sem ficar de 8 às 6 trabalhando, enquanto eu tô vendo Netflix, enquanto eu tô assando um churrasquinho no final de semana com a família. Eu consegui, você consegue. Na verdade, já tem milhares de pessoas aqui no canal investindo, recebendo rendimento. O que eu vou lhe apresentar aqui é a minha metodologia, método que eu desenvolvi, apoiado em bibliografias, vários livros, para poder investir da melhor forma possível. E certamente eu acredito que isso contribuiu para acelerar o meu processo. Anos de estudo que eu vou compartilhar com você entre hoje, amanhã e quarta-feira. Segunda, terça e quarta. Então, se você não é inscrito no canal e caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever. Se quiser receber renda mensal igual a essa, né? Imagino que queira. Então, fica no vídeo, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E marca o sininho para não perder os próximos. Hoje eu vou te mostrar como ter melhor retorno em fundos imobiliários. Nos próximos vídeos vem ações e muito mais. Bom, certamente essa estratégia serve para você, mesmo sendo uma pessoa simples. Não duvide que você pode ter sim uma renda mensal muito interessante nos próximos anos, se você fizer a coisa certa. Então, de forma nenhuma, coloque na sua cabeça de que você não consegue. Se você pensa assim, de que você não consegue, tire isso da tua cabeça. Eu vou te provar que sim, é possível e mesmo começando com pouco. Então, vamos agora voltar para o quadro, para a sala de aula, para eu te explicar o passo a passo, ok? Bom, estamos aqui no quadro novamente para aprender como escolher bons fundos imobiliários. E o que é muito comum nesse caso? Você procurar por algumas métricas, alguns valores múltiplos, para indicar se um fundo imobiliário é interessante ou não. Então, dados como, por exemplo, olha, liquidez de um fundo imobiliário, ó, liquidez, dividend yield nos últimos 12 meses. Por que é importante você verificar em 12 meses? Porque se um fundo imobiliário paga um bom dividendo no mês passado, ele pode ficar com esse número inflado quando a gente for consultar. É sempre bom ter uma referência de uma amostra maior, de pelo menos 12 meses, para saber se esse dividend yield é recorrente, é constante e não foi pontual, ok? Uma outra informação que deve ser buscada é o preço sobre o valor patrimonial, que vai indicar, ó, P sobre valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial, que vai indicar o percentual de desconto do fundo, qual o desconto, o patrimônio líquido do fundo, também uma informação interessante, porque vai indicar para você que é um grande fundo imobiliário, portanto, carece de gestor competente, experiente, que entrega resultados. Então, o patrimônio
líquido também é interessante. Também é interessante avaliar o setor. Qual o setor do fundo imobiliário? Como ele ganha dinheiro? Através de recebíveis imobiliários? Prédios físicos? Quais tipos de prédio? Prédios hospitalares, educacionais, galpões logísticos? É um fundo de fundo? Qual o tipo de fundo imobiliário? Então, o setor pode ser também, sim, uma variável interessante para avaliar, principalmente no aspecto de construir uma carteira mais diversificada. Se você for investir, por exemplo, só em fundos imobiliários. Falando em setor e principalmente nos fundos imobiliários de empreendimentos físicos, imóveis, salas comerciais, seria interessante também observar a vacância, que é o nível de ocupação daquele fundo imobiliário. Se você está de olho em um fundo imobiliário que tem 15 andares e 10 salas por andar, a gente está falando de 150 salas disponíveis para aluguel. Quantas dessas salas estão alugadas de fato, gerando renda? As salas que estão vazias não estão gerando renda. Então não adianta você comprar a cota de um fundo imobiliário que tem 15 andares e 150 salas, mas só 50 estão ocupadas. É claro que isso é um exagero, seria muito difícil de acontecer alguma coisa do tipo. Mas é uma informação importante para você sim. Qual o percentual de salas que estão ocupadas nesse empreendimento imobiliário que você quer se tornar sócio, ok? Além disso, a gente pode observar outras informações adicionais, como por exemplo, estariam aqui como taxa de administração, taxa de performance, localização dos ativos, pode ser interessante, localização, e por que não acrescentar informações para avaliação dos relatórios gerenciais, relatórios gerenciais disponibilizados pelo gestor do fundo. Nós vamos passar por tudo isso aqui. Vamos voltar para a câmera aberta de novo para poder conversar mais detalhes. Bom, uma série de informações que você pode buscar e deve buscar para poder fazer uma escolha bem seletiva de bons fundos imobiliários. Como fazer essa seleção? Procurar lá no site do Investidor 10, que eu utilizo bastante para poder encontrar fundos imobiliários que pagam dividendos, bons dividendos. Bom, eu utilizo bastante o site do Investidor 10, é muito fácil pesquisar um determinado ativo de forma muito rápida e tem ferramentas que considero indispensáveis para mim no dia a dia. No entanto, para fazer essa pesquisa de forma macro, considerando todos os fundos imobiliários disponíveis, eu vou te mostrar um outro caminho agora, que é uma alternativa. É importante você entender o conceito e você pode utilizar qualquer site para fazer isso. Estou te mostrando o meu passo a passo, ok? Vou te mostrar agora o site. Bom, o site é esse que você vê na minha tela agora, o site do Funds Explorer. E aqui nessa parte superior tem lista de FIIs, ranking de FIIs. Clique aqui nesse ranking de FIIs e vai aparecer uma tabela com vários fundos imobiliários, tá vendo? Note que tem FIIs selecionados, 430 fundos imobiliários, tá vendo? Existem 430 disponíveis e 430 selecionados. Colunas selecionadas. Colunas sobre liquidez, setor, P sobre VP, dividend yield, tem só 8 de 30. O que a gente vai fazer aqui? Selecionar todas. Pronto, agora tem 30 colunas selecionadas. A gente quer todas as informações disponíveis. Setores selecionados de 17 de 17. O que você vai fazer aqui agora? Em qualquer ponto desse site aqui, dentro dessa planilha aqui, dessa lista, você clica com o mouse, então Ctrl A vai selecionar tudo, depois com o botão direito do mouse, copiar e na sequência levar isso para uma planilha do Excel. Estou te mostrando o meu passo a passo. Vamos agora para a planilha do Excel. Em uma planilha em branco do Excel, que é como você pode ver agora, eu vou clicar na primeira célula, na primeira coluna e botar colar aqui, fazer correspondência com a formatação de destino. Colar, pronto. Trouxe todos os dados do site direto para uma planilha. São mais do que 400 fundos imobiliários. A gente vai extrair aqui dados que vieram do site que para a gente não tem importância. Excluir isso aqui, que veio da cópia do site, excluir. Depois vamos lá para o começo novamente, excluir toda essa parte inicial aqui, excluir, pronto. Eu vou fazer uma limpa nessa planilha aqui, fazer uma formatação nela para poder a gente enxergar os dados com mais clareza, com mais facilidade. Aqui já tem o código do fundo imobiliário, o setor, o preço, liquidez. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa planilha aqui, eu vou fazer uma limpa, tirando, por exemplo, esse NA aqui, que são dados que não veio na cópia, esses dados não estão disponíveis no site. Então, fundo imobiliário com dado indisponível ou dado incerto, a gente vai excluir. Vou fazer uma limpa nessa planilha aqui e já volto, para poder a gente ganhar tempo. Bom, a gente já tem aqui agora uma planilha bem mais limpa.
ainda com centenas de fundos imobiliários. E qual é a metodologia agora? Encontrar fundos imobiliários que sejam interessantes para você. Tu quer fundos imobiliários baratos? Muito facilmente a gente vai encontrar aqui fundos imobiliários baratos, de forma clara e fazendo uma seleção inteligente, considerando outros fatores também, correlacionando o dado. Vou te explicar um pouco melhor. Por exemplo, não adianta você escolher um fundo imobiliário que esteja descontado, com P sobre VP interessante, mas tenha pouca liquidez. E também não entregou um dividend yield interessante. E mesmo que ele tenha alta liquidez, tenha um dividend yield interessante, esteja descontado, se for um fundo imobiliário, por exemplo, de tijolo, é importante que não seja monoativo, que esteja com uma vacância interessante. Então, correlacionar esses dados é estratégico para a gente garantir de que o fundo imobiliário é bom em vários quesitos. E eu vou te mostrar isso na prática. Por exemplo, ao aplicar um filtro nessa planilha aqui, a gente vai perceber também que, olha, dados importantes que a gente vai olhar depois não estão vindo do site. Taxa de performance, localização dos ativos, não tem isso no site, a gente vai olhar depois. A vacância, a taxa de administração, mas são dados que a gente vai atrás. Mas aplicando um filtro aqui de imediato, você pode, por exemplo, filtrar os fundos imobiliários que têm uma baixa liquidez. Por exemplo, vem aqui do menor para o maior, classificando aqui, você vai tirar todos os fundos imobiliários que têm uma liquidez abaixo de R$1 milhão. Abaixo de R$1 milhão não é interessante. Então a gente vai tirar o filtro aqui novamente e vai ver que agora a gente pode pegar todos os fundos imobiliários, classificando do menor para o maior, tirar todos os fundos imobiliários que têm pouca liquidez, olha. A liquidez diária abaixo de, por exemplo, R$600 mil. Todos eles têm liquidez abaixo de 600 mil, tira. Já diminuiu a lista e agora a gente tem fundos imobiliários com alta liquidez. Você pode até ser um pouco mais restrito e colocar aqui, quero só fundos imobiliários de liquidez acima de R$1 milhão. O que eu recomendo é que você avalie essa questão da liquidez aqui para uma liquidez mínima de 600 mil e desejada acima de R$1 milhão. Então você tiraria também esses fundos imobiliários. Mas não quer dizer de que esses aqui são proibitivos, porque uma liquidez acima de R$600 mil já permite você fazer boas negociações na bolsa, evitando um spread muito alto. Então, como tem bastante fundo imobiliário aqui ainda, a gente pode fazer o seguinte, tira só os que estão abaixo de 700 mil. Esse filtro aqui, o que eu estou fazendo é uma amostra didática do que você pode fazer. E você pode, claro, estabelecer de que os fundos imobiliários têm que ter uma liquidez mínima de R$1 milhão. Como eu falei, a partir de 700 mil, 600 mil já está uma liquidez interessante. Mas esse filtro é personalizável, de acordo com aquilo que você busca. A gente vai filtrar agora, por exemplo, por dividend yield. Qual o dividend yield mínimo que você deseja? 6%? 7%? 9%? Mas note que com a utilização dessa planilha você está correlacionando os dados. Então, você vai ter aqui em dividend yield, classificando do menor para o maior, você pode tirar sim os fundos imobiliários que pagam dividend yield menor do que 8, por exemplo, tirando aqui, e você vai ter fundos imobiliários que pagam dividend yield anual acima de 8 e com muita liquidez. Está vendo a correlação? Você já tem aqui nessa lista vários fundos imobiliários que têm boa liquidez e um dividend yield acima de 8. E aí aplicar um outro filtro, correlacionando dados novamente, garantindo que a tua seleção final será de fundos imobiliários que têm várias características interessantes, porque você estabeleceu premissas interessantes. Tem que ter um bom dividend yield, uma boa liquidez. Vamos partir para um outro critério. Por exemplo, tem que ter um P sobre VP interessante, não muito caro. Então você pode estabelecer aqui um P sobre VPA, classificando do maior para o menor. Você pode, por exemplo, tirar todos aqueles que estão acima de 1. Olha, fazendo esse filtro aqui. Agora, atenção! Quando você tira fundos imobiliários que estão com P sobre VP acima de 1, você pode acabar tirando também fundos imobiliários com altos dividendos. Por exemplo, olha só, o fundo imobiliário MXRF11 entregou um bom dividendo de 12,63, teve uma boa valorização e está com P sobre VP acima de 1. Então essa é uma análise secundária que você precisa fazer. Quer mesmo tirar todos os fundos imobiliários com P sobre VP acima de 1? Pode ser que você tire também fundos imobiliários que estão pagando atualmente bons dividendos. E esse, inclusive, é o motivo para ele ter ficado um pouquinho mais caro. Muitas pessoas estão comprando ele pelos bons resultados. Se você quiser comprar apenas fundos imobiliários bem baratos, aí você classifica aqui, do maior para o menor, como está aqui, e tira todos eles com P sobre VP acima de 1, ou acima de 0,90. Vamos pensar em outro filtro aqui. Olha, fundos imobiliários
educacionais, agências de bancos, hotéis, comerciais, industriais e logísticos, lajes corporativas, misto, shoppings e varejo. Seleciona todos eles. Qual seria a informação interessante para você selecionar bons fundos imobiliários olhando para esses setores? A quantidade de ativos. Então, você vê, filtrando esses tipos de fundos imobiliários que podem ter vários ativos, você classificaria aqui na coluna de quantidade de ativos, do menor para o maior, e poderia tirar, por exemplo, todos que têm menos que 5 ativos. Excluir. A gente já está falando aqui desses fundos imobiliários, de aproximadamente 32 fundos imobiliários que têm bom dividendo, têm alta liquidez e têm vários ativos, pelo menos 5. Alguns têm até 77. E você pode fazer um novo filtro. Não, eu quero acima de 10. Olha, tirar todos esses aqui, excluir linha. Agora a gente já está falando de fundos imobiliários, 19 no total, com alta liquidez, bom dividendo e acima de 10 ativos. Se você quiser ser ainda mais criterioso nesse filtro, é muito simples. Classifica o P sobre VP, do maior para o menor, e tira aqueles que estão muito acima de 1, por exemplo, 1.03, excluir linha. A gente está falando aqui agora de vários fundos imobiliários que têm imóveis físicos, vários imóveis, não é monoativo, com P sobre VP interessante, não está muito caro, tem alta liquidez e um dividend yield interessante. Uma série de pré-requisitos que colocam esses fundos imobiliários como fundos imobiliários acima da média, interessantes. Os fundos imobiliários de menor patrimônio líquido têm quase R$1 bilhão, alguns ultrapassam 3 bilhões de reais de patrimônio líquido. Então mostra que são fundos imobiliários em que tem equipe de gestão e não só um gestor. Na grande maioria das vezes é uma equipe de gestão para analisar contratos, negociações, detalhes sobre empreendimento. Então isso já confere também uma segurança adicional. Note, você selecionou aqui vários fundos imobiliários prediais com várias características interessantes correlacionadas. E você poderia, obviamente, estender essa lista aqui para todos os setores, o que incluiria maiores dividendos, com fundos imobiliários também do tipo indefinido, de papéis, de recebíveis imobiliários, fundos de fundos. Note aqui que essa lista vai aumentar por causa desses fundos imobiliários. Nesse caso aqui, você não precisa utilizar como regra a quantidade de ativos, mas pode utilizar patrimônio líquido, o P sobre VP, o dividend yield acumulado e a liquidez diária. Por exemplo, se você quiser só fundos imobiliários que tragam o maior rendimento possível, você faria o seguinte, dividend yield do maior para o menor e tira todos eles abaixo de 10. A lista é grande, de vários fundos imobiliários, 47 no total. Aí você poderia aplicar um novo filtro. Lembrando, agora a gente está procurando fundos imobiliários com alto pagamento de dividendos. Você poderia até, inclusive, fazer uma seleção aqui de fundos imobiliários que não são muito caros para você comprar, por exemplo, vários fundos imobiliários e montar uma carteira. Tirando fundos imobiliários que custam, por exemplo, acima de R$100, essa lista diminui. Agora, 29 fundos imobiliários. Note, essa é uma maneira de você fazer uma lista de fundos imobiliários correlacionando informações interessantes, correlacionando dados. Então, você vai garantir que você escolha bons fundos imobiliários em vários critérios. Eles são bons porque são bons em vários critérios, em relação à liquidez, dividendo, valor patrimonial e uma série de outros fatores que você vai estabelecer como interessantes. Lembra que a gente falou aqui sobre taxa de administração, vacância, localização e taxa de performance? Onde você vai buscar essas informações aqui? Bom, algumas delas você consegue de pronto simplesmente copiando esse dado aqui, colocando no site, por exemplo, Investidor 10. Se você pegar aqui o BBPO11, copiar e encontrar no site Investidor 10 mais informações sobre esse fundo imobiliário, colocar aqui ele aqui no site e pesquisar, você vai encontrar com muita facilidade também a taxa de administração, 0,28%. 0,28% para você colocar aqui e aí depois fazer um filtro de taxa de administração procurando o fundo imobiliário que tem uma série de características interessantes e com menor taxa de administração. Obviamente, a taxa de administração pode impactar no teu resultado no longo prazo. É claro que você pode utilizar o site do Investidor 10 ou qualquer outro site, mas eu vou te mostrar também um local para você encontrar essa informação e várias outras. Quer ver? No site da B3 você faz o seguinte, procura aqui produtos e serviços, renda variável, fundos de investimento e procura aqui FIIs listados.
Aqui você vai colocar o fundo imobiliário que você deseja consultar e vai digitar, por exemplo, o nome do fundo imobiliário lá da planilha, MXRF11. Clicou aqui, busca, a gente está aqui no site da B3, onde tem todas as informações consolidadas. Clicou nele e vai aparecer aqui grande parte dos dados desse fundo imobiliário. E a gente pode, obviamente, consultar qualquer fundo imobiliário. E ao invés de você ir lá no site do fundo imobiliário, colocar o nome, procurar lá RI, para procurar informações desse fundo imobiliário e cair em várias páginas, em páginas de anúncio, em página que você pensa que vai te levar ao relatório, mas você não acha. O próprio site do fundo imobiliário é difícil de encontrar essa informação. Aqui na Bolsa de Valores, no site da B3, tem essas informações já organizadas. Olha só, é só você vir aqui, ó, descer aqui, ó, e procurar o aviso aos cotistas, relatório gerencial, ó, clicando no relatório gerencial. Todas as informações do MXRF11 estão no relatório gerencial disponibilizado pelo gestor. Então você vai vir aqui, ó, ampliar um pouquinho, e você vai ter todo o comentário do gestor, a variação que o fundo imobiliário sofreu no último mês, ó, o valor patrimonial da cota, a taxa de administração, distribuição de rendimento, a evolução do valor da cota em volume diário de negociação. Então você vai enxergar aqui todos os dados complementares que você precisa, que você busca para acrescentar aquela planilha e fazer uma seleção ainda mais otimizada. E é claro que esse relatório aqui vai te ajudar a entender com muito mais facilidade o detalhe do fundo imobiliário que você está pesquisando. Então note que eu acabei de te mostrar uma série de critérios, de premissas que você pode adotar para depois você começar a fazer uma série de análises mais aprofundadas, olhando o relatório onde te mostrei onde encontrar com muita facilidade. Mas note, você vai fazer uma pesquisa, um estudo desse relatório de fundos imobiliários que já tem alta liquidez, um dividendo interessante, e está fazendo uma busca de informações mais detalhadas, mais de fundos imobiliários que já são interessantes. Então, o número de pesquisa ficou bem menor, tornando a tua pesquisa mais prática e mais rápida, e uma pesquisa eficiente, porque já são bons fundos imobiliários. Note que essa é uma maneira inteligente de procurar fundos imobiliários, porque é otimizada, correlaciona dados, não olha apenas para um indicador, correlaciona uma série de dados, inclusive taxa de administração e performance, que você vai colocar lá naquela planilha. Então, é uma pesquisa avançada, que certamente entrega resultados melhores. Quais são os outros critérios que você pode incrementar na tua planilha, colocar uma nova coluna e utilizar como parâmetro para definir entre um fundo imobiliário e outro? Por exemplo, vacância física, mas vacância financeira também. A localização dos ativos, se estão em locais estratégicos, grandes centros urbanos. Você colocou uma coluna que define se ele é monoativo ou não, o número de ativos, mas poderia incrementar também dados, por exemplo, se esse é um fundo imobiliário monoinquilino, ou quantos inquilinos ele tem. A ideia é você utilizar essa planilha com vários parâmetros, relacionar essas premissas e utilizar uma série de parâmetros para poder definir se aquele fundo imobiliário é interessante ou não. Quanto maior o número de variáveis que você vai analisar e comparar, mais otimizada vai ficar a sua lista. Então fica claro que esse modo de seleção é um modo mais estratégico, mais inteligente, porque permite correlacionar dados. Desse jeito, você nunca vai comprar um fundo imobiliário que tem 7 características boas e uma ruim. Todas as características que você pontuar, que você elencar como importantes, serão contempladas no teu filtro e não passarão aqueles fundos imobiliários que têm qualidades ruins. Pelo contrário, você garantiu de que a seleção é uma seleção otimizada. E certamente isso garantiu para mim o bom retorno na minha carteira de fundos imobiliários. Bem, deixa eu explicar uma coisa para ficar bem claro. A procedência desse método, desse estudo de caso, de como escolher fundos imobiliários, não é uma coisa que tirei da minha cabeça. Isso está em bibliografias, livros conceituados, importantes bibliografias que tratam sobre qual é a melhor maneira de escolher um produto financeiro, ativos financeiros. E comprovadamente a correlação de dados se mostra muito eficiente, porque evita que o investidor tome uma atitude, faça uma escolha de forma superficial. Aplicando esse conhecimento, você faz uma boa escolha porque você está olhando de uma forma macro para todas as variáveis de um fundo imobiliário. A gente mencionou aqui várias delas, mas no relatório você vai encontrar ainda mais informações que poderão ser cruciais para você decidir um fundo imobiliário em detrimento de outro. Então, a utilização desse conceito de correlacionar dados está um dos mais importantes livros sobre investimentos. Então, quando eu procurei por livros sobre investimentos, buscando alcançar um objetivo mais rapidamente, investindo da melhor forma, utilizando as melhores práticas para poder investir com segurança e ter bom retorno,
com confiança, com segurança do que estava fazendo, foi aí que estabeleci como prática, como método, esse tipo de avaliação. É muito comum investidores, quando começam a investir em fundos imobiliários, olharem para os dividendos, até mesmo olhar por o P sobre VP, se está descontado. Alguns investidores, até antigos de bolsa, preferem comprar só fundos imobiliários de tijolo, só um determinado tipo de fundo imobiliário, porque acha mais estratégico, mas não faz esse tipo de avaliação macro, olhando para todas as variáveis e todas as características do negócio imobiliário. Só assim para você garantir um bom retorno com segurança, com diversificação e comprando fundos imobiliários que atendem várias premissas. E premissas importantes para ter um bom retorno no longo prazo. Para a tua carteira de fundos imobiliários ter uma boa rentabilidade no intervalo de 5, 10, 15, 20 anos. Eu estou te explicando exatamente como eu faço para escolher fundos imobiliários, vou te mostrar também como eu faço para escolher ações, as minhas práticas que me permitiram alcançar a liberdade financeira em 6 anos. E olha, é muito importante que você foque nisso. Como alcançar a liberdade financeira o mais rápido possível, porque é simplesmente maravilhoso ter uma renda mensal que permite você trocar de emprego se quiser, parar de trabalhar inclusive, nunca mais ter estresse com comissão ou chefe que não te valoriza, ter a liberdade para programar uma viagem, ou fazer uma reforma, comprar um imóvel, trocar de imóvel sem preocupação. Tudo começou a mudar quando eu aprendi a investir de forma mais eficiente. Quando eu apliquei uma metodologia que funciona, uma metodologia correta, eficiente, que acelera meu passo em relação à liberdade financeira. Tudo começou a mudar. Eu fiquei, é claro, muito feliz por ter adotado isso, entendido qual era a melhor estratégia de investimentos e adotado isso para mim. E agora, é claro, posso continuar fazendo isso, aumentando a minha carteira de investimento, aumentando a minha renda mensal, sempre de forma eficiente, calculada e estratégica. A velocidade em que consegui acumular patrimônio, aumentar o meu rendimento mensal, me contagiou de tal forma que decidi compartilhar no YouTube. Quando eu comecei a compartilhar vídeos no YouTube, há 2 anos atrás, meu patrimônio já ultrapassava 300 mil reais, já estava chegando em 400 mil reais. E a velocidade em que isso aconteceu me empolgou de tal forma que eu falei, eu preciso contar para as pessoas como é simples investir. Desde que você tenha conhecimento, adote boas práticas, é simples e é rápido alcançar seus objetivos. Por isso que eu fiz o canal. Então eu pensei, eu preciso transmitir esse conhecimento para outras pessoas, porque eu já vivi em condições muito ruins por muitos anos da minha vida. E agora tudo mudou. Parece que é num passe de mágica, mas é com conhecimento, estratégia. É claro, uma dose de disciplina, persistência, mas precisa de um conhecimento específico para alcançar o objetivo de forma mais rápida. E é justamente por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar, porque não tem uma metodologia, não tem conhecimento necessário, não é baseado em livros que mostram histórias de sucesso, maneiras inteligentes de investir o dinheiro. Bom, sem dúvida eu descobri como alcançar o objetivo mais rápido e por isso estou compartilhando com vocês. Tem muita coisa ainda para vir nas próximas aulas. Quando a gente fala sobre investir em ações, o conceito é ainda mais amplo, porque agora não é investimento só no setor imobiliário, são em vários setores, os mais diversos. São vários dados que precisam analisar. Vou compartilhar tudo com você. Então, certamente eu não estou fazendo esse tipo de conteúdo aqui só para ter visualizações no meu canal de YouTube. Não se trata disso. Eu quero transmitir esse conhecimento principalmente para poder te ajudar, te direcionar para um caminho que vai te levar a experimentar uma vida semelhante à que eu estou vivendo hoje, com tranquilidade, sem preocupação, sem estresse, sem dívidas. Pelo contrário, com ótimas perspectivas, porque meu investimento só cresce, meu rendimento só cresce. Seria, obviamente, egoísmo da minha parte se eu não transmitisse para você tudo que eu aprendi, meu conhecimento, para acelerar o teu processo de enriquecimento. E não é só enriquecimento, a gente está falando de mais tempo com a família, mais oportunidades, ter uma vida melhor, mais agradável, menos estressante. Olha, minha vida mudou completamente depois que eu comecei a investir. A minha esposa tem uma vida mais tranquila, meus filhos, planos mais ambiciosos. Tudo isso conquistado em 6 anos. Essa transformação financeira que mudou a minha vida, eu tenho certeza, pode mudar a sua vida também. E eu não vou me cansar enquanto puder te mostrar como. Pode acreditar. Bom, eu acredito que você já tenha tentado sair da situação financeira em que você está. Eu tentei por anos a fio, pensei que era de muito trabalhar, pensei até que estudar seria o meu caminho. Na minha área de atuação, fiz curso de engenharia, pós-graduação, meu salário aumentou um pouquinho, mas muito longe do que eu considerava justo ou necessário para ter uma vida confortável. Eu aprendi um jeito melhor de alcançar meu objetivo, um jeito que funciona.
E por isso vou te explicar o que não funciona. Não adianta você trabalhar a vida inteira e cada vez mais, por horas a fio, fazer hora extra para aumentar teu salário e achar que tua situação financeira vai melhorar. É bom trabalhar, é bom que você se empenhe no teu trabalho para ter um salário maior, mas para investir esse dinheiro. E em breve, certamente, você vai se livrar da necessidade de trabalhar. Não funciona também ao investir você comprar fundos imobiliários que mais pagam dividendos, os fundos imobiliários da moda. Tem que ter uma estratégia, tem que ter conceito matemático, análise ampla para poder ter o melhor rendimento possível daquele produto financeiro que você está comprando. Não é vendo notícias ou acompanhando até um youtuber que vai fazer você garantir bons resultados nos investimentos. Tudo que fiz foi aplicando metodologia, conhecimento, análise não superficial sobre investimentos. Como acabei de te mostrar, uma série de critérios, de premissas para poder os fundos imobiliários serem encaixados em uma lista inicial e depois para uma análise mais profunda. Então existe uma grande chance de você estar comprando fundo imobiliário da maneira errada. E a prova disso é que talvez você não tenha atingido seus objetivos. Olha, eu comecei a investir há 6 anos atrás e o rendimento saiu de R$ 5,48 para mais de R$ 2.300 só de fundos imobiliários. Hoje, como te mostrei, já posso receber uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000, porque tem conhecimento envolvido, estratégia envolvida. É esse o valor do que eu estou te mostrando. Bom, eu tenho certeza que nunca mais você vai escolher fundo imobiliário de forma diferente dessa que te mostrei. É o método, a maneira em que funciona. É claro que a gente pode analisar um relatório gerencial, um relatório trimestral do gestor com mais profundidade, pena que não cabe tempo aqui. Estou mostrando para você nesse vídeo, nos próximos vídeos, uma oportunidade de investir de forma correta, para ter bom retorno. E o que é bom retorno? É um retorno acima da média, que garante que você consiga sua liberdade financeira mais rapidamente, aumente seus rendimentos em maior velocidade, em quantia, que você tenha liberdade para fazer com a sua vida o que você quiser, porque patrimônio você vai ter o suficiente para isso. Existe uma maneira de você alcançar sua liberdade financeira, enriquecer com pouco dinheiro. Note, mais uma vez, eu faço questão de afirmar aqui, eu comecei com R$500 e meu salário nunca foi um salário de médico, de juiz, de gerente, de nada disso. Lembra? Eu já vendi picolé, fui frentista, balconista de padaria, reparador de telefone. Tenho certeza que você pode mudar a sua realidade em pouquíssimo tempo. Na verdade, a transformação começa em talvez 2 meses, depois que você começar a investir utilizando essa metodologia. Essa e essa que eu vou te mostrar em relação a ações. Muito importante você assistir. Mais uma vez, os meus números mostram que é possível. Bom, esse vídeo está acabando já e tem muita coisa para você ver nos próximos vídeos. Amanhã eu vou te mostrar o procedimento para procurar ações, encontrar boas oportunidades. Esse vídeo é imperdível para você. Hoje você aprendeu a olhar para fundos imobiliários de forma mais estratégica, olhando além do dividend yield de P sobre VP, liquidez, taxa de administração, vacância, análise detalhada de um relatório gerencial do gestor, onde encontrar esses relatórios atualizados de forma mais precisa. Te mostrei no site da B3 como faz para encontrar. Você não precisa mais procurar em sites, no próprio site do fundo. Te mostrei exatamente onde você pode encontrar. E no próximo vídeo eu vou te mostrar a metodologia que eu utilizo para ações, que sem dúvida considero determinante para essa aceleração na construção do meu patrimônio. São aproximadamente 12 a 13 critérios que nós vamos utilizar para escolher boas ações. Lembre-se que para você ter bom retorno, você tem que seguir uma estratégia que funciona. E a que eu vou te mostrar é baseada novamente em livros como esse aqui, por exemplo, ó, do Benjamin Graham, que é um livro bastante extenso e tem um comentário bastante interessante na capa. Olha só, de longe o melhor livro sobre investimentos já escritos. Sabe quem escreveu isso aqui? Warren Buffett, o homem que fez fortuna do zero. Uma fortuna não de milhões, de bilhões de dólares. Esse homem simplesmente disse que é de longe o melhor livro já lido sobre investimentos. Nós vamos utilizar esse livro como base da nossa aula. Como eu falei, você já aprendeu bastante aqui, mas tem muito mais para você aprender nas próximas aulas. Você nem imagina. Eu tenho certeza absoluta que vai fazer você alcançar seu objetivo muito mais rapidamente depois que você aplicar os conceitos, métodos e aprendizados que você viu aqui e ainda está para ver nas próximas aulas. Te vejo lá, hein? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.